Boa tarde. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos aqui, dando início ao nosso culto. Você é muito bem-vindo. Amém, queridos? E se você puder, compartilhe agora esse culto com mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais vidas. Amém? Numa situação como nós estamos vivendo, né? O mundo está vivendo, nosso país, nossa cidade, um culto, uma palavra de Deus pode trazer grande renovo, grande alegria para o coração, e Deus pode operar milagres. Amém, queridos? Então, se você puder, faça isso. Lembre daquela pessoa que você acredita que precisa ouvir uma palavra de Deus, precisa receber um toque do Espírito Santo, e encaminhe e compartilhe esse link. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso culto, e eu quero que você abra comigo no Salmo, deixa eu só pegar aqui, no Salmo 27, é um salmo maravilhoso, né? O nome tem um título nesse, não é nome, né? É título nesse salmo, que diz assim: segurança em Deus. E eu quero que nós vamos abrir ali para ler os versículos 13 e 14. Então diz assim, o salmista diz assim: estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Queridos, olha que maravilhoso isso aqui, ó. O salmista está dizendo assim: eu estou certo. Está certo, diz assim, não tenho dúvida, né? De que verei ainda nesta vida. Não está falando de outra vida, não. Está falando dessa que nós estamos vivendo agora. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Aí ele diz assim, nos orienta a confiar no Senhor. Ele diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Ao mesmo tempo que ele está dizendo confie, ele está dizendo tenha fé e tenha coragem. Nós precisamos também ter coragem para crer. E nós estamos nesse momento fazendo o melhor para as nossas vidas, que vamos estar agora entrando na presença do nosso Deus, buscando a Deus, amém? Orando, falando com Ele, glória a Deus, louvando Ele através de um louvor maravilhoso e recebendo a palavra dEle. Glória a Deus. Vamos então começar orando? Põe a mão no seu coração e vamos orar e buscar ao nosso Deus. Pai santo e misericordioso, louvamos o teu nome, Jesus. Te damos graças, Senhor, por esse culto, Paizinho, que o Senhor esteja se derramando através do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que o governo do culto é teu, que nós queremos receber da tua palavra. Nós queremos te dizer, Paizinho, que nós cremos na tua bondade e que ainda veremos muito da tua bondade nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, como o salmista ali nos instruiu, Senhor, dá-nos, Senhor, o Senhor já tem nos dado fé, Paizinho, mas também nos dá coragem, Paizinho, para que a gente continue na caminhada e seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus? A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu
Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Aleluia. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei, tu és o Rei. Nada pode calar a igreja, amém? Aleluia, louve o Senhor comigo nessa. Queridos, agora eu quero dar nesse momento oportunidade, né, para você que quer dizimar, ofertar, entregar teu parceiro de Deus. Esse é um momento muito especial também do culto, né, porque Deus, Ele está em todas as áreas das nossas vidas. Veja, quando nós oramos, muitas vezes nós dizemos, Senhor, ou por alguém, né, ou às vezes por nós mesmos, né, nós falamos muito assim, Senhor, abençoe a vida espiritual, emocional, física, material. Nós oramos por todas as áreas da vida da pessoa. Você não ora assim? Muitas vezes a gente ora, né? Oramos assim por todas as áreas. Mas em todas as áreas, Deus tem as palavras para nos instruir. Deus, a palavra do Senhor diz no Salmo 25, que Deus instrui aqueles que confiam nele, que andam com ele, ele instrui segundo a aliança dele. Está escrito isso no Salmo. Ele vê no Salmo 25, versículo 12, diz assim, aqueles que temem o Senhor, aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso. E a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor, olha só que lindo do 14, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Então, veja, ele ensina as condições da aliança que ele fez com eles. Um dos ensinamentos, por exemplo, a respeito dessa aliança, refere-se ao dízimo. Jesus, mesmo no Novo Testamento, muitos dizem, não, mas no Novo Testamento extinguiu o dízimo. Não é verdade. Jesus falou assim, importa continuar fazendo isso sim, só que não faço só de devolver o dízimo de Deus, mas exerço misericórdia. Que Jesus coloca mais do que o dízimo à disposição do coração. No Novo Testamento, nós vemos momentos de oferta no Novo Testamento. Porém, não é, ali no Novo Testamento vai dizer assim, cada um contribua segundo o seu coração, não por obrigação, mas por disposição de coração. Então, novamente, o dízimo, Jesus, ele considera a importância do dízimo, só que diz, mas também sejam misericordiosos. Não é só dizimar e não ter misericórdia. É para dizimar sim, mas também sejam misericordiosos. Em relação à oferta, no Velho Testamento, se ofertava continuamente diante de Deus. Mas no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, cada um contribua segundo o seu coração, mas contribua com alegria. Quer dizer, não é aquela oferta, só estou ofertando porque me pediram. Ai, porque estão me pedindo, eu tenho vergonha de não ofertar. Não é isso. Paulo disse assim, ofertem sim, mas com disposição de coração. Entreguem com alegria aquilo que Deus tem dado na mão de vocês. Olha então, tanto no Velho, no Novo, existe um ensinamento sobre os dízimos e sobre as ofertas. E nós vemos aqui que Deus, Ele nos ensina no caminho que devemos seguir. Então, o momento do dízimo, da oferta, se você, por exemplo, também participa do parceiro de Deus, é o momento, se você tem uma aliança com Deus nesse sentido, que você diz, não, eu vou ser um parceiro de Deus, seja fiel no pouco, porque Jesus falou, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém, queridos? Então, esse é um momento espiritual também. O momento de ofertar, de dizimar, é um momento espiritual.
porque está junto com a aliança da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, só para terminar, a gente quando ora, você pode, quando você quer uma bênção, ou você pede, ou você ora para Deus a respeito da tua vida, você não diz assim: Deus, você pode me abençoar na área emocional, na área física, mas na área profissional, mas não precisa me abençoar na financeira. Você faz isso? Não. Por quê? Porque todas as áreas da tua vida estão no Senhor. Da mesma forma, é na hora que nós entregamos as nossas vidas e temos nossos atos de fé diante de Deus. Amém? Por isso também nós dizimamos e ofertamos também. Amém, queridos? Então esse é o momento, você tem ali o QR Code, você tem as contas bancárias. Faça isso para ser obediente ao Senhor e para que Deus que está mostrando esse caminho para você, possa te recompensar, possa te abençoar de maneira tremenda. Talvez você diga assim: mas Ele só vai me abençoar se eu der, se eu dizimar, se eu ofertar? Não. Não, porque Deus conhece o teu coração. Amém? Mas quanto mais você obedecer a palavra, mais bênção virá sobre a sua vida. Porque acima de tudo, são atos de obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Agora eu quero orar com você e abençoar os dizimistas e os ofertantes. Pai Santo e misericordioso, recebe todo o dízimo, toda a oferta, meu Deus, todo parceiro de Deus que tiver sido depositado no teu altar, Paizinho. O Senhor esteja recebendo, Paizinho, que o Senhor esteja nesse momento santificando esses dízimos e essas ofertas, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, direcionando, Senhor, para a tua obra, que essa arrecadação, meu Deus, venha glorificar o teu nome, Jesus, e que o Senhor esteja abençoando o meu irmão, a minha irmã, abrindo portas de trabalho, Paizinho, suprindo necessidades, Pai, movendo, Senhor, movendo os céus espirituais a favor dos teus filhos. Paizinho, nós te adoramos pela oportunidade também, Senhor, de entregar a nossa semente e o fruto da nossa colheita diante do Senhor. Graças te damos, Paizinho querido, pela tua palavra e por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Agora eu quero chamar essa pastora maravilhosa que vai estar dando uma palavra abençoada e maravilhosa do Senhor para a tua vida. Amém? Boa tarde, nós estamos aqui em mais um culto, Tarde com Jesus, e a pedido da pastora Elci, querida pastora Elci, vim trazer uma palavra, uma reflexão para vocês de algo que eu estava lendo uma semana atrás, lá no livro de 2 Crônicas, que conta da história do reinado de Asa, rei de Judá. Algumas coisas bem interessantes sobre a forma como o rei Asa realizou uma reforma religiosa na época, mas que nós podemos incluir nas nossas vidas, adaptar essa palavra para as nossas vidas, para diversas coisas, diversos momentos e diversas áreas, onde muitas vezes nós precisamos de uma reforma, onde nós precisamos que Deus venha com a sua palavra e transforme nosso coração, transforme os nossos conceitos. E foi o que aconteceu aqui. O rei Asa, ele realizou uma reforma, mas antes disso, nós vamos ler no capítulo 15, a reforma religiosa que o rei Asa fez no reino, mas antes disso, ele já tinha um conceito bem estabelecido no coração dele de servir a Deus. O pai dele não havia servido a Deus tanto assim, mas desde o momento em que ele assumiu o reinado, ele consagrou a sua vida ao Senhor e ele consagrou o seu reino também, de certa forma. No começo, no capítulo 14, então vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Aqui no início do capítulo já fala assim: Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. E o rei Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus.
porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E também aboliu de todas as cidades o culto a nos lugares altos e nos altares de incenso. E houve paz no seu reinado. Então, o início desse capítulo, o início do reinado do rei Asa já nos mostra que ele era um rei que servia ao Senhor. E por que isso é tão importante? Ele já decidiu, ele tomou uma postura, assim muitas vezes como eu e você tomamos uma decisão por Jesus, tomamos uma decisão por Deus, por viver a nossa vida conforme a palavra dele, e foi o que esse rei fez aqui. E olha que interessante, nos versículos seguintes, vai contar uma história sobre batalhas. A gente leu ali, já no comecinho, do versículo 1 mesmo, nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Então, o reinado de Judá, o reino de Judá teve paz durante 10 anos, mas eles não deixaram de se preparar para uma possível guerra. Assim como nós, muitas vezes, quando nós, inclusive, acho que eu já preguei isso, né, já falei, já dei uma palavra sobre isso aqui no culto mesmo, que nós precisamos sempre estar abastecidos, precisamos ter o nosso tanque espiritual cheio. Por quê? Porque no momento da guerra, no momento da situação adversa, nós estamos abastecidos. Abastecidos do quê, pastora? Da palavra de Deus, abastecidos do Espírito Santo, abastecidos da fé. A nossa fé está fortalecida para viver um momento de guerra, para viver um momento de tribulação. E são tantos, né, não é verdade, que nos assolam nesses dias, e que aqui o rei Asa estava... Ele se preparava, né? Ele não deixava que as coisas ficassem soltas, então ele tinha um cuidado, e o cuidado dele também era de buscar ao Senhor. Lá no versículo 8 do capítulo 14, fala assim: então eles construíram e prosperaram, e o rei Asa tinha um exército de 300 mil homens, que traziam grandes escudos e lança, e 280 mil homens de Benjamim, que traziam um escudo e atiravam com arco, e também eram homens valentes. Então ele tinha um exército preparado para o dia que a guerra chegasse. A gente acabou de ler que eles ficaram 10 anos em paz. Então, durante 10 anos não houve guerra. Durante 10 anos, esses arcos e esses cavaleiros e esses homens de guerra estavam lá, prontos para uma possível batalha. Mesmo ela não tendo acontecido, o rei Asa deixou eles preparados. E a Bíblia diz que quem deu esse tempo de paz foi o Senhor. Versículo 6. Não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Quantas vezes em momentos de guerra e de tribulação nas nossas vidas, nós vivemos aquela batalha, nós nos apegamos na palavra de Deus, nós nos apegamos na fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador, e nós passamos por aquele momento. No meio da guerra, parece que aquilo não vai terminar nunca. No meio da tribulação, no meio de uma perseguição, talvez, que você esteja vivendo, parece que aquilo nunca vai terminar. Mas a nossa vida é feita de fases, e os momentos passam, e passam sim. Não é verdade? Então, aqui, e esses momentos de paz é a mesma coisa que o rei Asa estava vivendo. Esses anos, Deus tinha dado repouso a ele e ao seu povo. Então, nós também vivemos momentos de paz. Entre momentos de guerra, nós vivemos momentos de paz, que são promovidos pelo Senhor. Momentos de repouso em meio às lutas. Tenha certeza disso, meu querido, que mesmo na pior tribulação, na pior tormenta que talvez você esteja vivendo hoje, na sua família, na sua saúde, nas suas emoções, no seu trabalho, seja em qual área for, Deus te dará momentos de paz e de refrigério e de repouso para que você se fortaleça nele, amém? Então, aqui, Deus deu a ele, ao rei Asa, também a sabedoria para estar preparado. Então, eles não estavam soltos, dizendo, que bom, Deus nos deu momentos de paz e nós estamos aqui vivendo a nossa vida feliz. Não, eles estavam sempre se abastecendo daquilo que era necessário para estar preparados. Da mesma forma, isso nos ensina que nós precisamos sempre estar preparados, sempre estar prontos
para ter sempre com a nossa espada na mão, que é a palavra de Deus, sempre prontos com a nossa oração em dia, com a nossa busca ao Senhor em dia. Para quê? Para estarmos abastecidos, para no momento da guerra nós termos a nossa arma para lutar, nós termos o nosso escudo, amém? E olha que interessante, aqui o rei Asa deu uma chave também, a Bíblia nos dá uma chave em uma situação de guerra que o rei Asa passou, que está lá no versículo 9 do capítulo 14 ainda. Aqui ele vai viver uma batalha contra o etíope. Então, contra o povo etíope. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Queridos, vocês lembram que a gente leu no versículo anterior. Eles tinham um exército de 300 mil homens e 280 mil de Benjamim, mais 280 mil. Então, eles tinham nem 600 mil homens. E eles foram atacados por um exército de 1 milhão, mais 300 mil carros. 300 carros, não 300 mil, perdão. Mais 300 carros. Então, eles estavam lutando contra um exército enorme. A batalha parecia naturalmente perdida. Muitas vezes nós vivemos batalhas deste tamanho, onde nós nos sentimos somente um pequenininho ali, lutando contra um exército enorme, lutando contra uma depressão, lutando contra sentimentos que nos derrubam, tentam nos derrubar todos os dias, lutando contra a rejeição, lutando contra problemas dentro da família, embates, lutas, brigas, desavenças, lutando contra situações no trabalho, onde pessoas puxam o nosso tapete, onde pessoas tentam tomar o nosso lugar, nos derrubar ou nos desqualificar, não é verdade? Ou até mesmo contra uma coisa tão invisível e pequena quanto um vírus, nós estamos muitas vezes batalhando contra coisas assim. Só que aqui o rei Asa nos dá uma chave maravilhosa. Vamos ler no versículo 11. Então, eles se prepararam para aquela batalha, mas eles tinham um exército muito limitado. Eles eram muito pequenos, perto de um exército de 1 milhão mais 300 carros. 1 milhão de homens mais 300 carros. Só que no versículo 11 diz assim: Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Queridos, essa frase, a fala do rei Asa pode ser copiada da nossa Bíblia, colocada lá na porta do nosso quarto, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, porque é algo que nós podemos declarar todos os dias em que uma situação é muito maior do que nós. Onde uma situação, onde um inimigo parece muito maior, parece muito mais poderoso do que o tamanho da nossa fé, do que o tamanho da nossa força em Deus, né? Na nossa força natural ou a nossa força em Deus, porque muitas vezes nós achamos que somos pequenos demais. Não, mas eu ainda sou um recém-convertido. Ou não, mas eu não tenho experiência nessa área. Ou não, eu não tenho como lutar contra isso. E o rei Asa nos dá essa chave. Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Senhor, não tem nada que eu possa fazer para vencer essa batalha. É admitir que nós somos pequenos, mas que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é grande o suficiente. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Queridos, é declarar com os seus lábios, com a sua fé, que você está indo para esta batalha, para enfrentar este inimigo, seja ele qual for na sua vida. Eu estou indo vencer este inimigo, não porque eu sou bom, mas porque o meu Senhor é bom. Porque é neste Senhor que eu confio. É neste Deus que eu confio. Foi nas mãos deste Senhor e Salvador que eu entreguei a minha vida, que eu entreguei o meu coração, que eu entrego todos os dias o meu coração. Amém?
Então vamos anotar, se você puder, faça isso na sua casa, pegue um papel, uma cartolina, um post-it ou a sua agenda, anote esse versículo, a frase que o rei Asa falou no versículo 11, capítulo 14, versículo 11, anote e cole num lugar onde no meio da situação adversa você possa ler novamente e falar: Senhor, eu quero confiar, ajuda-me, porque só o Senhor pode me socorrer no meio de uma batalha entre o poderoso e o fraco. O rei Asa sabia o tamanho do gigante que ele estava enfrentando. Assim como nós também, muitas vezes vemos um gigante nos atemorizando, nos tirando a paz. Vemos uma situação que não nos deixa dormir à noite, mas nós podemos fazer essa declaração também. Amém? Porque o mesmo Deus que o rei Asa confiou é o que nós confiamos. E o que ele fez naquele tempo, ele faz hoje também. Amém? Em nome de Jesus. E o versículo 12... Vamos continuar. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Na sequência, Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer. Queridos, o que está dizendo aqui? O que isso significa? Os etíopes foram mortos sem restar um sequer. É Deus nos falando: a vitória na guerra que você me colocar como seu escudo, como seu salvador, com a minha força, vai ser completa. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não nos dá uma meia vitória na guerra. Ele nos dá a vitória completa, amém? Porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles dali levaram muitos despojos. Então, olha que maravilhoso poder confiar nesse Deus. E olha que interessante isso, queridos. Aqui no versículo, todo esse capítulo 14, contou essa experiência do rei Asa, mas aqui ele confiava no Senhor. Ele é que tinha intimidade com Deus, ele é que tinha essa fé genuína dessa forma. E aí, no capítulo 15, Deus dá uma palavra para ele e o instrui a continuar buscando a ele, mas também levar todo o seu povo, todo o reino de Judá, a buscar ao Senhor também. Porque juntos eles estariam consagrando aquele território, consagrando as suas vidas. Juntos eles seriam mais fortes em oração, em consagração. Juntos eles não estariam lutando divididos. Amém? Porque muitas vezes nós temos a nossa fé e nós temos uma convicção no nosso coração, mas quem está ao nosso redor não está lutando a mesma batalha ou não está lutando aquela batalha da mesma forma que nós, e aí nós não trabalhamos em unidade. Então o capítulo 15 é muito interessante porque Deus dá mais alguns princípios aqui e diz assim, capítulo 15, versículo 1, acompanha aí na sua Bíblia. O Espírito de Deus estava sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro do rei Asa e disse, aqui veio a palavra do Senhor, né, através de um profeta: Asa e todo o Judá e Benjamim escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Aqui, queridos, nós temos 2 outros textos maravilhosos que contribuem para esse entendimento. Um deles é 2 Crônicas 7,14. Se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, um pouquinho só, você vai encontrar 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está falando aqui? Se vocês me buscarem, chamar pelo nome dele, se humilhar, orar, né, se converter dos maus caminhos, se arrepender, mudar. Mas Deus está falando, se vocês me buscarem, eu os ouvirei dos céus. Eu serei achado. Eu permitirei ser achado de vocês.
permitirei que vocês me encontrem. É isso que Deus está falando. E no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 9. Vamos ler isso também. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Amém? Deus está falando aqui, né? Jesus está falando aqui, busquem e acharão. O que a gente deve buscar? A presença de Deus. Buscando a Deus, nós o acharemos. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer. Então aqui, o rei Asa estava recebendo uma profecia. Como se Deus dissesse, Asa, você tem me buscado, mas agora eu quero que você leve todo o meu povo a me buscar também. Na mesma intensidade, na mesma força. É por isso que o subtítulo desse capítulo é As Reformas Religiosas de Asa. Porque eles viviam, né, ali no capítulo 14, já falava que ele tinha tirado os altares, né, cortado os postes, ídolos. Mas aqui ele fez uma reforma por inteiro. Ele levou o povo todo de Judá e também os que estavam saindo das suas terras lá em Israel. Eles estavam saindo e se juntando. E por quê? Ali mais para frente vai falar isso no mesmo capítulo. Por que eles estavam se unindo a Judá? Porque eles tinham ouvido falar que Deus estava com Judá, que Deus estava com o rei Asa, que grandes coisas Deus estava fazendo no meio deles, inclusive aquela vitória contra os etíopes, né, que era algo humanamente impossível, uma luta de 580 mil homens contra 1 milhão, mais 300 carros de guerra. Amém? Então, eles estavam vendo que Deus estava naquele lugar, Deus estava com aquele povo, Deus estava com aquele rei. Então, muitos estavam vindo, se deslocando e passando a viver entre eles. E então, Deus estava falando aqui, o profeta estava falando, né? Declarando a palavra de Deus, dizendo: você precisa levar todo esse povo ao mesmo entendimento. Você precisa levar todas essas pessoas à mesma consagração que você fez um dia. E vocês serão cuidados por mim, serão achados. Enquanto vocês me buscarem, vocês serão achados. Amém? Vocês vão me achar. Amém? Então, vamos ler mais um trecho. No versículo 7, ainda está na profecia, e Deus e o profeta diz assim: mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam. Queridos, quantos momentos nós deixamos as nossas mãos desfalecerem? Aqui, o que isso significa nas nossas vidas, né? Quando nós muitas vezes estamos buscando a Deus, nós estamos vivendo nossa vida cristã, nós estamos lendo nossa Bíblia, estamos cumprindo os mandamentos, mas em alguns momentos a nossa fé fraqueja. Por quê? Por falta, às vezes, de busca a Deus mesmo, às vezes por algo que Deus já nos levou ao arrependimento, mas nós continuamos fazendo, nós continuamos pecando naquela área. Às vezes em situações que aquele nível está bom, é um nível que não tem pecado, né? Nós estamos vivendo uma vida mediana, mas Deus quer nos levar a um novo nível de entendimento dEle, da palavra dEle, de busca, de consagração, de encontrar a Ele. Amém? Às vezes Deus quer nos revelar coisas novas e maiores e nós queremos continuar ali, naquele nível. Por quê? Porque dá trabalho. Porque você tem um esforço, você tem que sair, se deslocar daquele lugar, se deslocar daquele momento, se deslocar, você tem que dar um passo a mais. Ou você tem que deixar que Deus entre um pouco mais fundo, não é verdade? Então aqui, mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. E olha que interessante o versículo 8, ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, Asa se animou. Aqui ele teve um entendimento. É isso mesmo que eu preciso fazer. Eu vou levar todo o meu povo agora à mesma consagração que eu tenho a Deus. Eu vou levar eles ao mesmo entendimento que eu tenho de busca a Deus. Porque quanto mais nós, como povo de Deus, estamos buscando a Ele, estivermos buscando a Ele, mais nós vamos encontrá-lo e mais nós seremos íntimos dEle.
Então aqui ele juntou todo o povo, ali fala, congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, que foi o que eu falei antes, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Então as pessoas ao redor das outras tribos estavam ouvindo falar de que Deus estava com Asa, com o rei Asa. Então eles se uniram. Então já era um povo muito mais numeroso do que somente o povo de Judá, e era um povo que também vinha com outros conceitos. Embora fosse o povo de Deus, eles também muitas vezes já tinham, perdido a sua fé, perdido a sua confiança, a sua consagração. E então, no versículo 10, diz: eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 5º ano do reinado de Asa, e naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, entraram versículo 12, entraram em aliança de buscar ao Senhor. Entraram em aliança de buscar ao Senhor. Não era somente uma decisão, era uma aliança. Era uma definição pessoal na vida de cada um, uma determinação daquele povo juntos. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. O que Deus fala? Que nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém? É exatamente o que eles fizeram aqui. De todo o coração e de toda a alma. E eles foram além ainda. E de condenar à morte, olha que sério isso. De condenar à morte todos aqueles que não buscassem ao Senhor, Deus de Israel, tanto pequenos como grandes, tanto homens como mulheres. E no versículo 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. E todo Judá se alegrou por causa deste juramento. Queridos, não foi um peso para eles. Mesmo que a determinação fosse de condenar à morte aqueles que não buscassem, que parece muito pesado para nós ouvir isso, ler isso. Mas mesmo assim, todo Judá se alegrou por causa do juramento. Porque eles juraram de todo o coração, de toda boa vontade, buscaram ao Senhor e por eles foi achado. Amém? O Senhor lhes deu paz por toda parte. Queridos, quando nós nos determinamos no nosso coração, quando nós tomamos uma decisão, quando nós nos posicionamos em buscar ao Senhor, em encontrá-lo, em perseguir a palavra dele, em perseguir a obediência, obedecer desesperadamente. E quando não obedecemos a sua palavra, buscarmos em arrependimento, buscarmos um perdão, um arrependimento genuíno para que o Senhor nos perdoe e buscarmos de mudar aquilo que Deus tem falado conosco, às vezes desde a nossa conversão. Tem tantas coisas que a gente vai deixando para trás, mas eu já mudei isso, eu mudei aquilo, eu mudei esse meu jeito, eu mudei minha forma de falar, mudei diversas coisas que Deus pediu, que Deus incomodou no meu coração, mas tem outras que nós vamos meio que escondendo ali na gavetinha do coração e a gente vai deixando. A gente vai deixando para depois, a gente vai muitas vezes esquecendo, guardando debaixo do tapete. E tem coisas que o Senhor sempre vai tentar nos alinhar novamente e dizer: querido, eu lembro disso aqui, que você precisa resolver. Eu lembro dessa situaçãozinha aqui, essa feridinha aqui, que você não está deixando eu mexer. Já faz 15 anos, já faz 20 anos, você ainda não deixou eu cicatrizar. Me deixa mexer aí. Me deixa cutucar essa ferida, vamos limpar esse negócio. Quantas coisas nós vamos arrastando e nós vamos guardando. E aqui, todo Judá se alegrou por causa do juramento. Então, nós precisamos buscar isso todos os dias. Buscar a vontade de Deus, buscar estar alimentados da palavra de Deus, estar cheios da palavra de Deus, estar cheios daquilo que o Senhor tem nos levado a fazer, a abençoar, a pregar, muitas vezes levar uma palavra para alguém, amém? Deus nos dá as oportunidades, nós precisamos aproveitá-las. E olha como ele realmente fez isso de uma maneira tão forte, que no versículo 16 vai falar que o rei Asa tirou do posto de rainha-mãe, aqui seria um título, ela tinha o título de rainha-mãe, a sua própria mãe, Maaca,
que havia feito uma abominável imagem para servir de poste a Deus Aserá. O rei foi tão fiel àquilo, aquela determinação de buscar a Deus e de levar o seu povo a buscar a Deus, que ele deu até um exemplo bem radical, né? Porque nós pensaríamos, puxa, mas era a mãe dele, ele podia ter relevado ou ele podia ter feito de outra maneira. Não, ele tirou ela do posto e depois ele queimou o poste. O rei Asa destruiu esta imagem. Ele não só destruiu a imagem, porque ele também poderia ter feito isso. Nós, quando lemos, já pensamos, mas pensamos numa situação nossa, o que nós faríamos, né, com um parente próximo, o que nós faríamos com a nossa mãe, né? Talvez, eu tiraria o poste, proibiria ela de cultuar aquela deusa, mas deixaria ela no posto de rainha-mãe, né? A minha versão da Bíblia diz, o rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe. Não é nem o título, nem o posto, é a dignidade de rainha-mãe. Mas ele foi muito radical. Ele foi muito radical na sua postura e ele deu um exemplo muito grande para o seu povo. Então, ele tirou a mãe dele do posto e destruiu esta imagem. E ele reduziu ao pó e queimou no vale de Cedron. E nos lugares altos, porém, no versículo 17, no entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Queridos, depois você pode continuar lendo e você vai ver que ele descuidou num determinado momento, né? Eu não vou continuar aqui porque senão a palavra fica muito longa, mas num determinado momento ele também acabou descuidando depois, mas ainda assim a Bíblia fala que ele teve um reinado exemplar, amém? Que ele todos os dias foi fiel, o seu coração foi fiel ao Senhor seu Deus. Então, nós precisamos olhar situações nas nossas vidas, o que nós podemos aprender, né, com o rei Asa, no geral, né, situações onde reformas são necessárias, não somente na minha vida, no meu coração, na minha alma, nos meus sentimentos, como eu falei, naquelas coisinhas que ficam guardadas lá por meses, por anos, por décadas talvez, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que continuam ali, que nós não deixamos Deus mexer, coisas que nós precisamos realmente deixar Deus nos reformar. E aqui o rei Asa não só fez isso, como ele estabeleceu uma reforma no seu povo, uma reforma no seu reinado, uma reforma geral, né? E como é que eu posso ser um agente de reforma, pastora? Primeiro, começando em mim, permitindo que o Senhor reforme a minha mente, que o Senhor transforme os meus pensamentos, que o Senhor limpe meu coração, amém? E também, sendo um agente de transformação. E como é que você pode ser um agente de transformação? Queridos, quantas vezes nós temos situações onde nós podemos alcançar alguém, onde nós podemos levar um versículo para alguém, onde nós podemos muitas vezes levar um alimento, né? A pastora sempre fala aqui no culto sobre o quilo do amor. Agora nós estamos arrecadando cobertores também para pessoas que precisam neste inverno, agasalhos. Nós temos uma caixa ali na frente do lado da porta da igreja. Mesmo que você não esteja vindo nos cultos, às vezes você consegue mandar por alguém que vem no culto, ou você consegue vir no horário comercial na igreja, que não tem ninguém aqui, né, só a secretaria, você pode trazer também, não tem problema nenhum. Mas quantas vezes nós temos algo que pode abençoar a vida de alguém? Isso também é uma reforma geral, é uma reforma moral, é uma reforma nos corações das pessoas, porque não é possível que aquele que vai receber um cobertor não vai se sentir grato, não é verdade? Muitas vezes uma vez nós arrecadamos, eu, meu esposo e alguns discípulos arrecadamos alguns alimentos para montar cestas básicas, para abençoar algumas famílias que nós tínhamos, né, contato e que estavam precisando de células, e familiares de pessoas de células que nem eram da igreja, mas nós arrecadamos. E o que nós fizemos? Nós juntamos também várias Bíblias, fizemos uma arrecadação de Bíblias. Praticamente todo crente tem mais de uma Bíblia em casa, e às vezes tem Bíblias para doar, Bíblias mais antigas, Bíblias menores, Bíblias que você ganha às vezes em eventos mais evangelísticas, né?
E nós juntamos os alimentos, arrecadamos Bíblias também, e a mãe de uma discípula fez máscaras. Era bem no início da pandemia, nós juntamos, todo mundo tinha algum pedaço de tecido em casa, nós levamos até ela de algodão, ela costurou as máscaras e nós montamos as cestas com alguns alimentos, uma Bíblia e também algumas máscaras para aquelas famílias. E por mais que talvez algumas famílias não abriram a Bíblia, talvez algumas pegaram o alimento e deixaram a Bíblia no canto da casa, outras foram abençoadas porque abriram e muitas vezes em apenas um versículo foram tocados pelo Senhor. Então, quantas coisas nós podemos fazer e gerar uma reforma, gerar uma transformação, seja somente na vida de uma pessoa que abriu aquela Bíblia dentro do pacote da cesta básica, ou de uma família inteira, ou de um bairro inteiro, ou de uma cidade inteira. Amém? O rei Asa, ele era um rei, então, claro, ele tinha uma autoridade para gerar uma transformação num povo todo. Mas antes de gerar essa transformação, ele precisava que o coração dele estivesse firmado nesse Deus, firmado naquilo que ele ia fazer uma reforma. Ele precisava dar o exemplo também. Então, essa é a reflexão de hoje, para que nós possamos deixar Deus reformar o nosso interior, reformar as nossas vidas e que nós estejamos prontos para ser usados por Ele como rei Asa, para transformar, para gerar reformas na vida de outros, para gerar transformações do Senhor na vida de outros. Amém? Então, quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas. Te agradecemos porque tem milhares de exemplos, Senhor, na Tua palavra, de homens e mulheres firmados no Senhor, homens e mulheres com compromisso contigo, Deus, que deixaram não somente o Senhor fazer uma transformação nos seus corações, nas suas mentes e nas suas vidas, mas também geraram transformação e reformas na vida de outros, na vida de cidades, na vida de povos inteiros. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa tarde, Deus, te dar a autorização, Senhor. Gera em nós um coração puro, gera em nós, troca de nós quando o nosso coração está de pedra, troca por um coração de carne, Senhor. Gera em nós a mudança que é necessária para que nós possamos ser também um exemplo. Gera em nós aquilo que o Senhor deseja individualmente para cada um, Senhor. Move, Senhor, no nosso interior, Deus, e nos enche, Senhor, da Tua palavra, nos enche, Senhor, da Tua sabedoria, nos enche, Senhor, da esperança que há somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que também o Senhor nos use como agente de transformação, assim como o Senhor deu essa palavra ao rei Asa, e ele desta palavra ficou animado e gerou tanta mudança, transformação, e levou um povo todo a se consagrar e a buscar ao Senhor ininterruptamente, Senhor, durante o seu reinado. Nós queremos também, Deus, ser agentes de transformação na vida das pessoas, ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Em nome de Jesus, Senhor, usa cada um dos meus irmãos, Senhor, nas suas famílias, Deus. Usa, Deus, através, Senhor, de uma palavra, Deus, através de uma mudança de atitude, Senhor. Através, Deus, muitas vezes de um olhar, Senhor, de um único gesto, Deus, que já é transformador na vida do outro, Deus, porque foi direcionado pelo Senhor, Deus, e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos guarda, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a ser mais parecidos contigo, Deus, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém? Boa tarde.